nosso assinante já deve ter visto, existe uma avalanche de especuladores tentando tirar proveito no setor agropecuário depois do início da guerra de tarifas entre Donald Trump e a China. Boa parte da imprensa comercial do Brasil diz que o tarifaço foi definido de forma amadora, que o atual presidente está cercado por gente incompetente, que o plano que os Estados Unidos tentam emplacar foi mal elaborado. Ao escutar isso, muita gente, evidentemente, passa a ter um certo temor quanto ao futuro do comércio global. Mas será mesmo que isso é verdade? O que vamos mostrar agora, você não verá publicado de graça por aí na imprensa comercial do Brasil. Portanto, ouça com a devida atenção e carinho o que temos para reportar. A nosso ver, o real plano do governo Trump nunca vai estar exposto na mídia comercial do Brasil e do mundo. A primeira coisa que você tem que descartar é achar que existe amadorismo neste plano de negociações tarifárias e que ele se inspira no passado. O que você está vendo como primeiras movimentações de peças nesse tabuleiro tarifário imposto pelo governo Trump é que ele sabe que não se negocia com blocos, como, por exemplo, a União Europeia ou o Mercosul. Trump sabe que precisa trazer para esse tabuleiro um país de cada vez, pois assim a negociação fica muito mais fácil. Essa estratégia é parte de um plano complexo que tem como objetivo, digamos, principal, devolver ao país o poder que a indústria tinha no passado. Sentado à mesa de negociações com o representante de cada nação individualmente, o governo Trump tem mais facilidade de atingir objetivos concretos e efetivar o plano maior, que é a reindustrialização. A economia americana representa 40% do consumo mundial, ou pelo menos 25% do PIB global. Vamos observar o segmento de carne bovina, onde cenários muito desequilibrados atualmente complicam a posição dos Estados Unidos. Você sabia que a Austrália, por exemplo, criou uma série de proibições de importação da carne bovina americana? Agora, o governo Trump jogou isso na mesa de forma explícita. A União Europeia, desde 1997, proíbe a importação ou exportação de carne de aves dos Estados Unidos. O Japão taxa o arroz americano de maneira pesada. E quando foi olhar quais são as tarifas dos Estados Unidos aos produtos desses países, o governo Trump constatou que elas não existem. É isso mesmo, praticamente nada. Agora, responda sinceramente. Se os Estados Unidos fossem a sua empresa, o que você faria? O mundo inteiro cobra muito caro para as empresas americanas exportarem para esses países. E os Estados Unidos, até então, não geravam reciprocidade, a palavra que mais tem sido falada ultimamente. E aí a Rural Business aqui faz uma pergunta. Você acha justo quando não há contrapartida? O que você faria? Para ajudar a enxergar essa situação, vamos simular um cenário. Você produz qualquer coisa dentro dos Estados Unidos e quer exportar, por exemplo, para a Europa. Você vai pagar 40% de imposto. Então, o produto que você fez dentro do território americano paga a tal taxa de 40%, certo? E o que você faz? Vai produzir na Europa, claro, porque assim o que for destinado para o mercado europeu, você não pagará nada. E quando for vender para os Estados Unidos, você também não vai pagar nada. Nos últimos anos, os candidatos a empreendedores nos Estados Unidos sabiam que compensava muito mais produzir na China e no Vietnã e vender nos Estados Unidos, com as tarifas baixas, do que produzir nos Estados Unidos e vender para a China com tarifas altas. E o que está acontecendo agora? Olha, colocando a sua preferência partidária de lado, qualquer profissional do livre comércio enxergaria aqui um forte desequilíbrio. Portanto, está aí a primeira razão deste plano do governo Trump. Colocar o tabuleiro pronto para que as indústrias, sejam elas de ponta ou não, voltem a operar pesado dentro dos Estados Unidos. O que Trump está fazendo é colocar quase todos os países do mundo em novas mesas de negociação.
E claro, né, esses países gritam, esperneiam na imprensa local, mas na prática todos, sem exceção, vão chamar Trump para renegociar essas tarifas, com algo do tipo: ei, vamos chegar a um acordo? Vamos ver onde eu posso baixar e onde você pode fazer alguma coisa por nós? O governo Trump quer de volta aos Estados Unidos o que hoje está na China. Então, esteja preparado, pois nos próximos meses veremos vários desses países chegando a um acordo tarifário, tornando as indústrias americanas mais competitivas. E, de novo, o que Trump quer é ver as indústrias voltando para os Estados Unidos. Mas como conseguir isso? Os preços praticados nos Estados Unidos são maiores e não existe mão de obra barata lá como tem na China. Trump sabe muito bem que esta é a realidade atual. E é aí que vem a segunda fase do plano: o enfraquecimento do dólar como moeda. O time econômico do governo Trump sabe que os Estados Unidos têm a moeda que é a mais utilizada no comércio global. E quanto maior o comércio, mais demanda por dólar. E o que acontece com o preço de um produto quando aumenta a sua demanda? Fica mais caro, certo? Então, quanto mais comércio acontecendo no mundo, mais a tal moeda global, que é o dólar, aumenta o seu valor em relação às demais. Sem falar que as reservas dos outros países também aumentam, enquanto os americanos registram déficits comerciais eternos, vendo seus produtos ficando cada vez mais caros. E está aí a fórmula que vem inviabilizando os Estados Unidos como exportador global. Quem tem hoje uma fábrica em território americano precisa pagar tarifa para exportar para os outros países, que em contrapartida não pagam para exportar aos Estados Unidos. E para piorar, o dólar é uma moeda muito cara. E neste cenário, quando um determinado produto que é fabricado em dólar e exportado para os outros países, perde e muito a sua competitividade. Os chineses vêm jogando esse jogo há décadas. Só que agora o novo presidente americano virou a mesa. Trump quer, neste aspecto, ser um Brasil, já que se você quiser fazer uma fábrica por aqui, o seu custo de produção vai estar em moeda brasileira. Ou seja, o seu produto vai ter custo em reais, portanto, muito mais barato do que se fosse feito em dólar. E foi nessa onda que os chineses vinham surfando no comércio global e que o governo Trump quer virar o jogo. A China cresceu com a estratégia de atrair a indústria do mundo inteiro para o seu território, promovendo uma pesada desvalorização na moeda. Aliás, esta é uma manobra que já fez escola. No governo Bolsonaro, por exemplo, Paulo Guedes desvalorizou o real para tornar os produtos brasileiros mais competitivos internacionalmente. E como você está vendo, essa estratégia de desvalorização da moeda americana é fundamental para o governo Trump atingir seus objetivos. E que tal agora eu te levar para um país que tem energia barata, item que você sabe é um dos que tem maiores custos para se produzir qualquer coisa? Pois os Estados Unidos estão oferecendo isso, já que o país está retomando a sua autossuficiência energética. Que tal você acabar com a conversa daqueles que vestem o falso manto ambiental para aumentar a burocracia, escondendo o interesse político de se perpetuar no poder com o atraso econômico camuflado no discurso de falsos ambientalistas? Pois o governo Trump também está fazendo isso. Que tal reduzir os impostos para o menor nível da história nos Estados Unidos? O governo, classificado como amador por alguns, também está fazendo isso. O novo governo americano está trabalhando para que os Estados Unidos sejam o lugar mais seguro do mundo para os investidores de pequeno, médio ou de grande porte. Sim, de uma fábrica de prendedores de cabelo até de tecnologia mais avançada. Trump e sua equipe já deixaram claro que o objetivo é quebrar comercialmente a China e estimular as fábricas a migrarem para os Estados Unidos. O republicano sabe que foi eleito pelos trabalhadores comuns e vai tentar fazer do país o paraíso para a classe média americana.
Mas não é só isso. O presidente sabe que se não retomar o posto de líder global industrial, a segurança dos Estados Unidos fica ameaçada. Ele também sabe que não pode depender de terceiros para prover segurança aos americanos e países aliados. A verdade é que a América viu ao longo dos últimos anos a sua indústria naval desmoronar, assim como a indústria metalúrgica. Em plena era digital, Trump sabe que precisa fazer a indústria de microchips voltar para os Estados Unidos para não ficar vulnerável. Qualquer estadista mais experiente e atento sabe que, para tirar o poder de uma nação que briga pela liderança global, o caminho mais rápido é eliminar a sua indústria. E o governo Trump definitivamente não quer correr qualquer risco de ficar vulnerável em sua segurança nacional. Porém, nada do que você acabou de ver nesta análise é uma tarefa fácil. Donald Trump sabe que no curto prazo vai ter de encarar um menor crescimento econômico. Ele também sabe que o custo de alguns produtos vai subir. Tem plena consciência que 2025 será um ano difícil para os Estados Unidos. Mas, a partir de 2026, começará a colher resultados positivos para a economia como um todo. A verdade, meu amigo, é que o tabuleiro foi virado. E para a surpresa de muitos, Trump continua com a popularidade em alta no país. E o Partido Democrata, agora na oposição, segue com uma das piores aprovações da história. Republicanos e democratas sabem que o plano de Trump é de alto risco. Mas, como a história mostra, o atual presidente americano pode ser acusado de muitas coisas, menos de ser sempre sinônimo de apostar pesado no que é grande e ousado. Como pode ver, não existe nada de amadorismo ou de novela mexicana no que está acontecendo neste momento no planeta. E quando se trata do segmento agro, está na cabeça de todo produtor brasileiro o primeiro governo Trump, quando o embate com a China esquentou, a soja brasileira disparou e atingiu patamares históricos, justamente porque os chineses precisaram buscar aqui no Brasil o que pararam de comprar nos Estados Unidos. E a lógica agora é a mesma, como muitos dizem por aí na imprensa comercial do Brasil. Bem, como sabemos, a tarifa de 10% imposta ao Brasil pelo governo Trump soa como música clássica diante do heavy metal que está tocando nos ouvidos do governo chinês. Já tem gente apostando que, se essa nova configuração perdurar, uma migração das indústrias globais vai acontecer. E, claro, da China, que poderão ser deslocadas para o Brasil, já que exportar para os Estados Unidos com uma tarifa de 10% começa a parecer um bom negócio diante dos 125% cobrados para os chineses. E o Brasil pode deixar de ser só fornecedor de matéria-prima e passar a ser alternativa estratégica para o governo chinês? Os últimos movimentos do câmbio já mostram um ambiente positivo para os exportadores de commodities agrícolas do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, os insumos importados ficam mais caros para o produtor. Outro cenário que não pode ser esquecido é que a curva de queda da Selic, que parecia desenhada para os próximos 12 a 24 meses, agora pode ser abortada. E isso deve influenciar um insumo fundamental do agro, o crédito agrícola. Mas agora vamos às respostas das perguntas que acabamos de fazer. Com o novo tarifaço, os chineses vão cortar ainda mais as compras dos americanos. E quem está na linha de frente para assumir esse espaço? É mesmo o Brasil? Soja, milho, proteínas animais como carnes bovina e de frango devem surfar nesta onda? Os europeus também vão redirecionar as importações para o Brasil? E vamos anexar uma última pergunta. Trump pode afetar o agronegócio brasileiro com impacto no frete e nas exportações? Pois é, meu amigo, não só pode, como já está afetando. A China está aqui, acampada hoje no Brasil, atrás de soja. O fluxo de vendas no país subiu abruptamente, com os chineses elevando os prêmios e aproveitando a alta do dólar na semana seguinte à divulgação do tarifaço para incentivar os produtores a liberarem oferta. E conseguiram.
Milhões de toneladas foram vendidas pelos exportadores, o que deve elevar o resultado de embarques de abril, maio e junho para níveis recordes e deixar o Brasil numa escassez histórica de abastecimento no final do segundo semestre. No entanto, a equipe de grãos da Rural Business aponta alguns detalhes. Alguns de curtíssimo prazo, como a alta volatilidade, que amplia os riscos de qualquer operação. Outros mais alongados, como a insegurança com o amanhã. Afinal, uma possível desvalorização do dólar vai impactar em cheio os mercados agrícolas aqui do Brasil, em sua grande parte com preços lastreados na moeda americana e com balizamento internacional. Muitos produtores já estão travando custos para a nova safra de 2025-26 com o dólar de hoje. E o que vai acontecer se a moeda ruir com o passar dos meses? Outro fato que a Rural Business chama a sua atenção é a expertise da China em manipular o jogo. Diferentemente do que vimos em 2018, desta vez Pequim teve tempo para se preparar para este novo embate. E certamente não só organizou muito bem um plano para atingir mortalmente os Estados Unidos e aumentar seu poder de barganha, como já pensou no que fazer para não ser forçada a pagar preços exorbitantes a países de quem ficará completamente refém, como é o caso do Brasil, em se tratando de soja. Portanto, a Rural Business acredita que a hora do produtor brasileiro ganhar dinheiro é agora. Pois se acha que a China está pagando o que a sua soja vale, por ser a única hoje no mundo para atender a maior parte da sua demanda, está redondamente enganado. A soja brasileira está barata demais na visão da Rural Business, pois não existe opção para a China. E isto precisa ficar muito claro para o setor não perder dinheiro. Ouça bem uma coisa importantíssima. Os chineses precisam, não é opção, entende? Eles precisam comprar o máximo de soja que encontrarem em solo brasileiro, pois o que faltar terão de buscar lá nos Estados Unidos, pagando tarifas aviltantes. Diante disso, sabemos que muitos podem pensar: por que a China compraria soja dos Estados Unidos com uma produção recorde aqui no Brasil inteiramente à sua disposição? Pois a Rural Business vai te dizer. Porque o Brasil, mesmo colhendo este ano a maior produção que este mundo já teve notícia, não tem soja suficiente para atender a gigantesca demanda chinesa. Simples assim. Não é uma questão de querer, meu amigo, é de ter. Veja que, de acordo com as últimas projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e eu achei na sigla em inglês, apresentadas em abril de 2025, os chineses precisarão importar 109 milhões de toneladas de soja na atual safra, como revela este estudo gráfico produzido com exclusividade por nossa equipe de grãos. O detalhe é que o Brasil só tem 105 milhões e 500 mil toneladas de soja para ofertar ao mundo. Ou seja, mesmo que abandonasse os seus demais clientes, algo que, diga-se de passagem, é improvável acontecer, ainda assim, o Brasil não teria, sozinho, soja suficiente para atender ao imenso consumo do país asiático. É importante que saiba que a soja seja talvez uma das únicas coisas no mundo que a China precisa em abundância, mas não consegue produzir. Por limitação de área e condições climáticas, os chineses tiram hoje dos campos pouco mais de 33 sacas de soja de média por hectare. O Brasil, só para você ter uma ideia, colhe 59 sacas, ou 79% mais. Com isso, foi possível aos chineses tirarem dos campos apenas 20 milhões e 700 mil toneladas de soja nesta temporada de 2024-25, o que é uma excelente produção, como pode confirmar por esse estudo gráfico, já que é a segunda maior de todos os tempos. Só que ainda assim, não dá para quase nada. O consumo de óleo e farelo não para de crescer em solo chinês, o que já eleva o consumo anual de soja para volume 6 vezes acima da produção. A previsão do Departamento norte-americano é que só para atender a toda a sua demanda interna, a China precise de 129 milhões de toneladas de soja nesta safra, o que confirma um tremendo crescimento de 17% em apenas 3 anos. Veja que na safra encerrada em 2022,
pouco mais de 110 milhões de toneladas bastavam para matar a fome da China. Hoje, são necessárias quase 19 milhões de toneladas a mais. E é daí que vem o desespero dos chineses, pois mesmo trabalhando arduamente desde a última guerra comercial para se distanciar dos Estados Unidos, usando o Brasil para isso, ainda precisam comprar todos os anos a metade da soja exportada pelas tradings que operam nos Estados Unidos. Esse estudo exclusivo produzido pela Rural Business revela bem as dificuldades que a China já enxerga em meio a este novo embate comercial. Veja que o Brasil sozinho responde por 58% das exportações de soja que abastecem o mundo. E os 27% restantes dependem de quem? Bingo! Dos Estados Unidos. País que espera exportar quase 50 milhões de toneladas de soja até o final de agosto, quando encerra a atual temporada. E pelo menos 50% disso terá, ou pelo menos teria, um único comprador: a China. Voltando para o gráfico, você vai perceber que a partir daí só restam exportadores nanicos, sendo o Paraguai o mais expressivo deles, mas que ainda assim tem pouco mais de 7 milhões de toneladas de soja para ofertar ao mundo, ou 4% das exportações mundiais. Outro fato para lá de interessante é que ao descer um pouco os olhos vai encontrar a Argentina, país que até pouco tempo atrás ainda era uma opção para os chineses. Acontece que os argentinos já caíram para a 5ª colocação no ranking mundial de exportação e estão encostados hoje na Ucrânia, que não tem expressão alguma no comércio mundial de soja e está em guerra há mais de 3 anos com a Rússia. E quer saber da melhor? Hoje, a Argentina também disputa mercado com a China na América do Sul, pois só consegue estar nesta 5ª colocação porque importa 6 das 4,5 milhões de toneladas que exporta ao mundo. Por isso, a Rural Business insiste: a soja do Brasil está barata demais. O que os chineses estão fazendo é se aproveitar do câmbio para pressionar as compras, sabendo que os produtores brasileiros não têm fôlego em razão da crise que atravessa o setor. Mas nem de longe estão pagando o preço que a soja brasileira vale hoje, por ser a única no mundo para abastecer o seu mercado. Nem de longe. E para mostrar quão baixos estão os prêmios de exportação pagos hoje pela soja brasileira, frente a tudo que estamos vendo acontecer, é importante ressaltar, a Rural Business foi resgatar um estudo gráfico produzido lá em 2018. E é importante que veja quanto a China se dispôs a pagar de bônus naquela época, quando se viu encurralada pelos Estados Unidos, num cenário bem semelhante ao que estamos assistindo hoje. A guerra comercial começou em fevereiro de 2018, lembra? Pois em maio, os compradores chineses já aumentaram o prêmio pago pela saca de soja brasileira de menos de 2 para 3 dólares e 97 centavos. Em julho, este bônus já encostava em 5 dólares. Lembrando que estas são referências máximas apuradas pela Rural Business naquela época. E quanto mais a oferta ficava escassa e o conflito se acirrava, mais os prêmios subiam. Veja que chegaram a passar de 6 dólares em novembro. Sim, isso mesmo que você ouviu, 6 dólares. O que no câmbio de hoje daria cerca de R$ 36 a mais no bolso de quem produz. E aí a Rural Business pergunta: acha que os 2 dólares que estão pagando hoje são de fato interessantes? Acredita mesmo que os chineses estão pagando pela sua produção o que ela realmente vale? Para a Rural Business, não. O que a China está tentando é ganhar com o câmbio e com a crise que afeta o agro do Brasil, que deixa os produtores brasileiros de mãos amarradas, sem muito espaço para barganhar. Precisam fazer dinheiro e ponto. Mas logo isso vai passar. E é aqui que entra a necessidade de atenção redobrada no dia a dia dos negócios, porque a China é mestre na arte de produzir teatros mercadológicos para tirar proveito da situação. E tem boa parte da mídia comercial que se diz gratuita nas suas mãos, custeada por capital chinês e sempre pronta para transformar mentiras na mais absoluta das verdades. Outro poderoso mercado agrícola que pode ser beneficiado é o do milho. E preste bastante atenção neste fato,
pois o Brasil é o terceiro maior consumidor de milho do planeta. E, diferentemente da soja, são os consumidores internos que podem sofrer com tais mudanças. O maior cliente hoje dos Estados Unidos e líder na importação mundial desta commodity é o México, que também entrou na mira de Donald Trump. O consumo do cereal em solo mexicano segue a tendência mundial e também dispara. Para esta temporada de 2025-26, a estimativa é que somente o México demande 48 milhões e 600 mil toneladas de milho para atender o seu consumo interno, o maior volume de todos os tempos. Só que não existe produção para isso, meu amigo, e é preciso comprar 51% de todo este milho no exterior. E este é o problema. A previsão é que o México já precise importar 25 milhões de toneladas de milho, como revela este estudo gráfico exclusivo, o que representa um aumento básico de 51% em apenas 5 anos. E grande parte deste milho era buscado ali, atravessando a fronteira nos Estados Unidos. E se a guerra de tarifas não for amenizada com algum acordo que atenda ao interesse dos dois países, só restará ao México vir buscar este milho na América do Sul, que tem o Brasil como líder nas exportações. E aqui também trombamos de novo com a China. A Rural Business lembra que, apesar da coragem que tem de enfrentar os Estados Unidos, os chineses vivem hoje a maior crise de abastecimento de milho em 11 anos, pois estão usando uma velha tática para se livrar dos americanos, jogar seus estoques de milho no mercado. E com quase 1 bilhão e 500 milhões de bocas para alimentar todos os dias e um aumento vertiginoso no consumo de proteína animal, Pequim sabe que não pode brincar em serviço. Afinal, a China é o segundo maior país consumidor de milho do planeta. Só perde mesmo para os Estados Unidos. Sozinho, o país asiático demanda 313 milhões de toneladas de milho ao ano, ou 13% acima do que consumia 5 anos atrás. Veja, correndo os olhos pelo gráfico, que na safra encerrada em 2020, cerca de 278 milhões de toneladas de milho eram suficientes para garantir o consumo chinês. 35 milhões de toneladas a menos do que hoje. Mas nada seria problema se não fosse por um pequeno detalhe. Esta é a 8ª safra seguida em que os chineses produzem menos milho do que consomem. Ou seja, não demora muito para a China ficar encurralada e ter novamente que ampliar a sua importação. Afinal, o USDA diz que a China vem derrubando de forma radical a compra de milho no exterior, desde que se transformou em maior importador do planeta. Isso aconteceu lá na safra encerrada em 2021, quando foi forçada a comprar volume exorbitante de commodities agrícolas dos Estados Unidos para atender às exigências de Donald Trump e colocar fim à primeira guerra comercial que levou quase 2 anos para terminar, de 2018 a 2020. E como revela esse estudo gráfico, os chineses importaram naquela época 29 milhões e 500 mil toneladas de milho, contra 7 milhões e 600 mil toneladas um ano antes. Desde então, as aquisições vêm caindo e, segundo as últimas projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, podem recuar para 8 milhões de toneladas nesta safra. Ou seja, lá para antes do acordo que colocou fim no primeiro atrito comercial com Donald Trump. Essa informação, vista de forma isolada, é assustadora, pois inverte novamente o fluxo dos negócios. No entanto, a Rural Business vai avaliar de forma mais profissional a realidade dos fatos, te mostrando o que está acontecendo com os estoques da China, para entender que o que pode vir daí são excelentes oportunidades. Veja que depois de passar de 211 milhões de toneladas pela primeira vez na história, o que aconteceu na última temporada de 2023-24, as reservas de milho da China são esperadas desabar para pouco mais de 201 milhões de toneladas nesta safra. Da mesma forma que o previsto para importação, isso significa voltar ao período de negociação com os Estados Unidos. E para nós, aqui da Rural Business, não existe coincidência nisso. A China está comendo as suas reservas de milho.
Ou seja, qualquer problema na produção este ano, já a safra de 2025-26, ou aumento da demanda, forçará o país a correr para comprar milho no exterior. E sem um acordo com os Estados Unidos, adivinha onde vai fazer isso? Muito provavelmente aqui no Brasil. Portanto, o momento é sim decisivo para quem opera no agronegócio, mas também é desafiador, pois tudo ainda está indefinido. São dois pitbulls brigando e coisas imprevisíveis podem acontecer. Além de tudo isso, em momentos como o atual, não descarte a possibilidade dos chamados efeitos indiretos. E entre eles destacamos os custos do frete marítimo. Tudo que está apenas começando, como esta guerra tarifária entre Estados Unidos e China, e, claro, os últimos acontecimentos no Canal do Panamá, pode levar à elevação do frete e pesar negativamente nos preços dos produtos agrícolas brasileiros. Portanto, esteja preparado e não perca as análises repletas de estratégia para os mercados de grãos e proteína animal que a Rural Business publica diariamente para você, que é nosso assinante. Depois que os Estados Unidos e a China concordaram em reduzir as tarifas sobre os produtos um do outro por 90 dias, numa importante diminuição da escalada desta guerra comercial, em que o governo Trump busca igualdade tarifária entre os países que fazem comércio com os Estados Unidos, agora os dois lados, nessa primeira fase, vão reduzir as tarifas em 115% a partir de 14 de maio. As tarifas americanas sobre as importações chinesas cairão para 30%, enquanto as tarifas chinesas sobre produtos americanos cairão para 10%. O acordo foi alcançado no segundo final de semana de maio de 2025, quando representantes dos dois países se reuniram em Genebra, na Suíça, e anunciaram o entendimento para estabelecer um mecanismo para continuar as discussões sobre relações econômicas e comerciais. Mas a grande mudança neste cenário é, sem dúvida, a entrada de produtos dos Estados Unidos na China. E quais serão os próximos lances dessa história para o setor agromundial no curto, médio e longo prazo? O Brasil conseguirá vantagens ou vai perder competitividade? Não perca o quarto capítulo da série Os Segredos do Agro.